São 11 em ponto, acho que a gente pode começar, né, Penélope? Vamos, sim. Então deixa eu parar a música por aqui. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Pereira, eu e a Penélope. Dá um oi aí, Penélope, para todo mundo te ver aí na tela. Boa. Eu e a Bom Penélope, dia. nós somos dois dos sócios da Long Vision, e hoje nós vamos conduzir junto com vocês aqui esse bate-papo, essa live, falando sobre empatia assertiva. A gente adora esse tema porque tem sido cada vez mais comum nós ouvirmos com os nossos parceiros, os nossos clientes, as empresas que a gente visita um pedido de ajuda no sentido de como é que a gente equilibra aqui a performance e a humanidade, como é que a gente consegue cobrar as pessoas sem criar um ambiente tóxico. E a gente tem total convicção que essas coisas podem coexistir, não só coexistir, como uma ajudar na outra. A humanidade como um fator determinante para a performance, não apesar da humanidade ter performance. Essa é a nossa maneira de ver o mundo. Pen, dá teu bom dia oficial aí, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã, aqui em São Luís do Purunã, friozinho. Então, eu espero que aonde vocês estão confortáveis com um chazinho, cafezinho, para a gente passar essa horinha junto com vocês, falando de um tópico tão importante quanto essa, que é aonde que está a nossa humanidade e como que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, para que todos nós podemos ter dias melhores, vidas melhores e atingir aqueles resultados que a gente quer dentro de uma organização e fora dela, porque nós somos uma pessoa só. Então, nós estamos aqui para a gente conversar sobre isso e achar maneiras que a gente pode viver desta forma. Gui, Boa, obrigado, Pen. A gente sempre começa os nossos treinamentos, os nossos encontros com o que a gente chama de check-in. No check-in você compartilha como é que você está chegando para o encontro de hoje, qual é o teu sentimento predominante. Como somos muitos conectados aqui, eu peço que você coloque no chat. Coloca aí no chat, em uma palavra, qual é o teu sentimento predominante. Como é que você está chegando para esse encontro aqui? Como é que você está se sentindo nesse momento? Em uma palavra. E coloca a cidade de onde você está falando, para a gente poder acompanhar aqui no chat de onde está vindo a audiência de hoje. E já vou convidando vocês a estarem participativos, porque a gente vai querer ouvir de vocês, vai querer ouvir opinião, vai ter atividade para a gente compartilhar aqui. Então, a gente vai fazer algo bastante participativo aqui. Penélope, qual que é a tua palavra? Como é que você está chegando? eu chego empolgada. Boa. A minha seria, eu chego é um pouco mais que empolgado, assim, energizado, acho que é a palavra. Eu chego energizado para essa conversa de hoje. E para a gente começar essa conversa, estou vendo aqui alguns check-ins, é muito legal, curioso, animado. Ó, gente de Blumenau, Curitiba, legal, bastante gente animada. Obrigado por estarem aqui com a gente. Eu vou colocar uma pergunta aqui na tela, quero que você reflita aí, faça alguma relação com o teu dia a dia, se essa pergunta aqui ela te toca, né? O que que te dói mais? O que dói mais em você? O desconforto de uma conversa difícil ou o peso de uma equipe que finge que está tudo bem? O que que te machuca mais? O que que dói mais em você? Você enfrentar aquela conversa difícil que você tem adiado? Ou saber que dentro da tua equipe tem coisas que não estão tão bem, mas que as pessoas não estão trazendo, ou que você mesmo não está falando? Como é que isso chega para você? Comentem aí no chat, o que que dói mais para você? Deixa eu ver aqui algumas. Ó, equipe que finge estar bem. Harmonia artificial, né? Fabi colocou ali, é o que a gente chama bastante de harmonia artificial. Equipe que finge é muito pior, porque afeta o longo prazo. Alguém colocou ali também. Perfeito. E a gente vai falar sobre isso hoje. Como é que é encarar conversas difíceis? Como é que é ter conversas sensíveis? Não evitar esse desconforto?
não cair na harmonia artificial. A gente tem ouvido muito esse pedido de como é que eu levo, como é que eu comunico com assertividade. Já que vocês já se identificaram com essa pergunta, vê se vocês se identificam com essas histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês. Imaginem o Marcos. O Marcos, ele é um analista, ele é técnico, ele sabe muito sobre o seu tema de domínio, é daquelas pessoas que são rápidas em entender o que está acontecendo, tecnicamente muito bom. Entrou numa reunião com o cliente, tem acompanhado um cliente em algumas reuniões e ele acompanha a Cláudia. A Cláudia é a diretora dele nessas reuniões com o cliente. E eles têm notado que o Marcos, apesar de trazer soluções técnicas, de ser muito rápido em decifrar problemas, ele interrompe o cliente durante as reuniões. Isso tem criado um clima que não tem ficado muito legal com o cliente. A Cláudia, como sua diretora, ela toma atitude depois de uma reunião dessas, ela convida o Marcos para um café, senta lá com o Marcos a fim de endereçar esse tema, né? Evitar que essas interrupções dele voltem a acontecer. E aí ela dá o seguinte feedback para o Marcos. Ela fala assim: Marcos, parabéns pela apresentação hoje, os dados estavam ótimos. Mas só uma coisinha. Talvez na próxima a gente possa tentar ouvir um pouco mais o cliente, sabe? Só para eles se sentirem mais integrados, mas no geral a reunião foi excelente. Ah, e aí, enfim, Marcos tem mais algumas reuniões aí com o cliente, não muda de fato aquele comportamento de interromper o cliente. 2 meses depois, a Cláudia tem que sentar com o Marcos e dizer: olha, o cliente pediu para trocar você como ponto de contato do projeto aqui na empresa. Vou ter que colocar outra pessoa no teu lugar. E o Marcos pergunta por quê. Ela diz que é por causa das interrupções. E aí o Marcos responde para ela: pô, mas você não me falou isso com clareza. Eu não entendi que isso era tão importante, que isso estava impactando tanto. Faz sentido essa história para vocês? Vamos para uma outra história aqui. Imagine agora que o Lucas, ele é um analista, ele faz relatórios e entrega para a diretoria. E numa dessas ocasiões, ele está no corredor, ali, aquele momento do café, sai o diretor de uma reunião importante. O diretor cruza com o Lucas no meio do corredor e diz o seguinte para ele: Lucas, você viu o tamanho da M que você entregou? Tem um erro de cálculo amador na planilha. Pô, se eu quisesse o trabalho de um estagiário, eu tinha pedido para o Felipe fazer isso. Isso não pode acontecer. Silêncio, climão no corredor. Lucas, com vergonha, perto dos seus colegas, volta para sua mesa de trabalho, fica estagnado na frente da planilha por horas antes de conseguir resolver o problema, até que consegue resolver e reenviar a planilha para o seu diretor. Mas a partir daquele momento, o diretor perdeu o Lucas, né? Uma relação que dificilmente vai ser restabelecida. A performance do Lucas já não é mais a mesma, o estado de espírito muito menos. E aí? Que reflexões vêm ouvindo essas duas histórias? Ou ainda, qual dessas duas histórias, aquele feedback que talvez não tenha sido tão claro, ou esse feedback mais duro? Qual dos dois vocês acham que mais acontece? Coloca no chat aí para mim. Situação um, o feedback invisível, ou situação 2, a humilhação no corredor é mais comum no dia a dia das empresas? Quero ouvir de vocês qual dos dois acontece mais. Vamos ver aqui. Situação um, situação um, situação um, falta de clareza, situação um, situação um. Está sendo meio que unânime, né? Sabe que a gente Uhum. tem essa percepção pelas empresas que a gente passa, pelas equipes que a gente trabalha. Existe sim o 2 e não é pouco, mas a gente vê muito comum o feedback ser tão suave, tão incerto, sem clareza, a ponto de quem está recebendo não saber o que tem que fazer ou não fazer para melhorar naquilo ali. E é disso que a gente precisa falar. É desse equilíbrio. A gente não quer uma agressão detestável, uma humilhação no corredor,
Mas a gente não quer um feedback que não dê a clareza para o Marcos de como ele poderia melhorar e como ele poderia continuar sendo o ponto de contato para o cliente. Por que que esses feedbacks impactam? Por que que a gente tem dificuldade ou vê, nota que existe dificuldade em se dar um feedback claro e assertivo? E por que que o feedback que humilha no corredor impacta tanto? Pen, convido você para a gente seguir esse papo aqui. Obrigada, Gui. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é pedir vocês a colocar no chat se você já experienciou situação um ali com o Marcos, que você recebeu um feedback que você não entendeu, que era um feedback, continuou repetindo um comportamento e aí foi pego de surpresa, ou alguma coisa associado, e coloca dois no chat se você já recebeu um feedback mais duro, mais agressivo. E juntamente com isso, coloca o que que você sentiu naquele momento. Se você se sentiu confusa, frustrada, irritada, se você se sentiu humilhado, desrespeitado, com medo. Coloca lá no chat para a gente ver quais são os impactos que é, esses feedbacks podem causar ali. Alguém colocou um perdida, aham, sim, um ambiente de muita imprevisibilidade. Isso é muito ruim, tanto quanto para o nosso saúde mental, tanto quanto para o negócio, né? Muito bem. Incompetente, falta de direcionamento, expectativa não alinhada, talvez uma frustração ali, medo, raiva, confusão, incompetente de novo. Frustração, incapacidade. Obrigada por compartilhar isso. E esses são os impactos, né? Os impactos, sentir isso no teu dia a dia tem um impacto muito grande, tanto em você quanto o negócio. E para explicar isso um pouco, a gente entender de onde vem isso, por que que isso tem um impacto e quais são os impactos que a gente tem, eu gostaria de trazer o nosso cérebro, né? Que tudo o que está acontecendo aqui acontece dentro do nosso cérebro. Então, vamos primeiramente entender de uma forma muito básica o que que acontece dentro da nossa cabeça e a nossa mente quando a gente recebe esse tipo de feedback. Então, nós escolhemos na Long Vision a usar o modelo do McLean, o Triune, para explicar o nosso cérebro. Hoje a gente sabe que o cérebro é muito mais complexo com isso, é tudo interligado, não são três sistemas separados, mas para o nosso entendimento, a gente não precisa de toda essa complexidade, a gente pode ainda usar esse modelo do McLean. Então, o que que nós temos dentro, né, de nós? O sistema reptiliano, o primitivo, e esse é uma parte do cérebro que tem mais de 500 milhões de anos de evolução para nós. Então, ali é a nossa sobrevivência, a nossa reprodução, é o sistema que controla o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, o fome, sede, todas essas coisas. E aqui também vive as nossas estratégias de sobrevivência, que congela, fuga ou luta. Quando a gente sente uma ameaça, a gente vai para um desses três estratégias de sobrevivência. Então, sentindo uma ameaça, eu vou para esse sistema aqui, que é desenhado para sustentar a nossa sobrevivência. E nós temos o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, integrado muito perto com a nossa memória, por isso que nós lembramos de situações emotivas, as situações que não têm uma associação emotiva, a gente não guarda dentro da nossa memória de recall, e o nosso neocórtex, que é essa parte aqui que é a parte mais novo nossa, aonde que nós temos linguagem, números, raciocínio lógico, planejamento, tomada de decisão.
Tudo isso está dentro do nosso neocórtex, que é o que diferencia a gente. Então, esses sistemas, elas dependem do nosso ambiente onde que nós estamos. Ou seja, se eu estou num ambiente segura, os três sistemas estão ali. O reptiliano está lá no background, ele está lá atrás, verificando que estamos ok. O nosso límbico está funcionando, estamos bem, o nosso neocórtex está performando, ok. Mas, se a gente recebe aquele feedback duro, como que vocês acham que nosso cérebro vai reagir? E qual sistema que a gente vai estar atuando? Coloca lá no chat. Vocês acham que estaremos no sobrevivência límbico ou neocórtex? Sobrevivência, reptiliano, o límbico, a sobrevivência. Ótimo. Então, é isso que acontece. O nosso sistema, ele detecta uma ameaça e aí vai para esse lugar de sobrevivência. Isso pode também trazer para nós essas emoções que vocês colocaram no chat, que vocês estão sentindo, né? Mas o imediato ali é essa sobrevivência. Então, Gui, se você pode colocar o próximo slide, a gente vê um pouco de o que está acontecendo, no detalhe. Então, essa parte do cérebro, ele está escaneando para a nossa bem-estar, se a gente está ok ou não, 4 vezes por segundo. Detecta uma ameaça e esse feedback duro, com certeza vai ser uma ameaça, ele detecta, aí o que que acontece em seguida? A gente reage em milissegundos, vai para aquele lugar e aí a gente tem as respostas automáticas nossas, que é a nossa reação. Ou seja, essa reação ela é de fuga, congela ou luta. Tem pessoas que vão responder o que o diretor falou para o Lucas de forma agressiva, né? Ué, como assim? Acho que você pode falar assim comigo, né? Ou se colocar numa postura agressiva sem falar nada, ou vai fugir, talvez ficar em silêncio, olhar do lado, ignorar, ou congela. Não vai ter uma reação ali. Vocês reconhecem isso? Já aconteceu com vocês? Que vocês foram para esse lugar? Então, qual é o impacto disso? O nosso cérebro está assim. Por que que isso está acontecendo? Por que que uma fala de alguém vai impactar tanto na gente? Porque hoje a gente tem outras ameaças. Lá atrás, e aqui eu trago a minha grande paixão, eu sou formada em arqueologia com especialização na evolução humana. Então, essa parte aqui é o que eu adoro, eu estou fascinada. Então, antigamente, a gente vivia em tribos, e a gente vivia em tribos para a nossa sobrevivência. Ou seja, uma pessoa só não sobrevive. Então, nós estamos dependentes do nosso tribo. Então, esse ambiente é o ambiente em qual eu vou me sentir segura ou não. Anteriormente, a gente teve ameaças como indo numa caça, a gente teve ameaças de uma cobra, de um leão, de outros animais no nosso ambiente, talvez uma outra tribo também, esse pode ser uma ameaça. Hoje, nós estamos no outro ambiente, nós estamos nos ambientes cooperativos, nós estamos no ambiente onde que a performance não é a caça, o animal para comer, mas é o nosso resultado, é a nossa performance. Só que essa parte do cérebro não reconhece isso, ele não tem noção de tempo. Então, uma fala de alguém, isso pode determinar se eu fico dentro desse tribo ou não. É o medo da rejeição. Então, quando estamos falando de feedback, por que que é tão sensível para nós? Tanto quanto para dar um feedback, tanto quanto para receber o feedback.
Se eu estou nesse lugar de, né, a apresentação foi excelente, mas talvez a gente pode dar oportunidade para o cliente falar um pouco mais. O que que está gerando esse feedback que é wishy-washy, que não é claro? Talvez eu tenha um medo de rejeição, de alguém falar de não gostar de mim e eu ser excluído do tribo. Se eu estou excluído do tribo, eu vou morrer. Então, eu preciso me adaptar ao ambiente e como que isso está acontecendo para que eu não seja rejeitado e eu não seja expulso daquele tribo. E se eu estou recebendo um feedback duro, como o tadinho do Lucas, também eu estou nesse lugar. Porque se tem alguém numa situação de poder sobre mim, ou seja, meu chefe, ele pode me mandar embora. Isso quer dizer que eu vou sair daquilo. Hoje tem outros impactos. Por exemplo, como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou fazer acontecer a minha vida? Então tem esse outro ameaça. Penélope travou para vocês também ou só para mim? Voltou. Voltou? Sim. Obrigada, Gui. Também, se isso está acontecendo na frente de outras pessoas, pode ser não é só essa rejeição. As outras pessoas podem me olhar de uma forma diferente e também me julgar. E esse julgamento, eu estou sendo expulso do tribo também. Então, tudo que nós fazemos é para a gente ficar dentro da tribo. Então, como que a gente pode cuidar de dar um feedback que é cuidadoso, que não ajuda ela e coloca ela no lugar de sobrevivência, e como que nós estamos reagindo quando estamos recebendo isso? Então, aqui a gente vai focar em como dar esse feedback. Porque como receber é outra história quando a gente está olhando para soluções. E nós, como líderes, nós precisamos saber sim como receber feedback, isso vai te ajudar. Mas ao mais a gente precisa saber como dar esse feedback. Nós somos o exemplo como líderes. É nas nossas mãos. Então, os nossos liderados vão estar olhando para a gente de como que estamos fazendo isso, para que eles se sentem seguros em poder trabalhar. Porque a pior coisa que a gente pode fazer com líder, ou uma das piores coisas que a gente pode fazer como líder, é colocar o cérebro, nossa liderança, lá na sobrevivência, porque a gente não vai ter o melhor daquela pessoa, porque ela está naquele sistema. O que que acontece? Quando estamos na sobrevivência, o neocórtex ela está offline. Então, aquele trabalho daquela pessoa não vai ser o melhor. Então, é contraprodutivo quando estamos nesse estado. E se você puder compartilhar novamente os slides e a Claro. gente ver algumas soluções sobre isso. Boa. Eu adoro quando você traz essa explicação, Pena, que a gente conecta com alguns sentimentos que a gente tem no dia a dia, como medo, culpa, vergonha, que esses feedbacks podem gerar. Mas as razões evolutivas para isso ficam muito claras, né? O pertencimento, você depende da tribo para sobreviver. Então, por que que a gente tem vergonha? Por que a gente tem medo hoje em dia? É claro que existem os riscos reais aí, como por exemplo de um desligamento, mas geralmente o nosso medo é mais profundo do que isso, né? Então o que a gente quer buscar aqui é aquele equilíbrio. Como é que a gente consegue dar feedbacks assertivos, que melhorem desempenho, que promovam crescimento, que tragam performance? Sem ativar esse lado primitivo, toda essa resposta de sobrevivência que vai estar liberando cortisol, adrenalina, estresse, limita a inovação, limita a criatividade, cria rancor, afasta pessoas. É esse equilíbrio que a gente quer buscar. E quem fez isso muito bem, ou desenhou isso, eu adoro esses autores que conseguem desenhar coisas que já estão aí, né? Não inventou nada muito novo, mas conseguem de forma cartesiana explicar isso de forma estruturada e simples, como é o caso da Kim Scott, quando ela escreveu o livro
Radical Candor ou Empatia Assertiva. O meu tá aqui, inclusive, não sei se vai aparecer aqui por causa do borrão, mas tá aqui o meu livro. Ela diz que a empatia que evita o desconforto é o maior inimigo do feedback verdadeiro. E o que que ela colocou? Qual foi o modelo que ela desenhou lá no livro dela? 4 quadrantes simples que nos ajudam a entender o que evitar e o que buscar. E a partir de agora a gente vai explorar isso em mais profundidade. Os 4 quadrantes do livro da empatia assertiva são esses aqui. Vou começar logo pelo laranjadinho ali, que é onde a gente quer viver, que é quando você tem um cuidado pessoal com as pessoas, ou seja, existe humanidade nessa relação, mas você desafia diretamente. O feedback é claro, não fica evasivo, dá a mensagem. Esse é o melhor conjunto. Agora, se a gente seguir ali na ordem horária, o que que ela traz? Que quando você dá o feedback super direto, sem se importar, sem cuidar da pessoa, você pode cair na agressão ofensiva. Ou ainda, quando você traz a informação ou você trata aquele feedback indiretamente, pode ser através de um silêncio, da politicagem, isso é uma insinceridade manipuladora. E provavelmente, pelo que a gente viu lá com os nossos casos, as 2 histórias que a gente contou, um dos mais comuns dentro do nosso dia a dia é a empatia ruinosa. É quando tem algo acontecendo e para evitar o desconforto, a gente não endereça, não fala diretamente, para cuidar daquela relação, para evitar todo esse mecanismo que a Penélope estava explicando agora, a gente evita entrar nessa zona de perigo e acaba não passando a mensagem, o feedback fica suave demais, fica incerto, e aí traz coisas como vocês trouxeram ali de falta de clareza, de se sentir perdido, de expectativa não alinhada. Como é que isso funciona? Vamos trazer um exemplo simples aqui para vocês. Imagina o seguinte: sabe que a gente viaja muito para dar treinamentos? Eu costumo viajar junto com a Penélope. E a Penélope ela tem uma dieta muito baseada em plantas, para dizer de maneira mais simples, né? Tá rindo, né, Penélope? E aí, É. vamos supor que eu tô lá tomando café da manhã com a Penélope, ela fez o suco dela com as plantas que ela costuma fazer, coloca lá pepino, couve, enfim, vocês podem imaginar. E Para aí, dar uma ideia para vocês, eu levo o liquidificador que eu uso junto comigo, eu tenho um portátil. É nesse nível. é nesse nível. Então imagina que a Penélope fez lá o suco dela, não bateu muito bem. E a hora que ela toma o suco lá no restaurante, eu vejo que fica um alface, né, cara? Fica aquele matinho verde ali no dente dela. E a gente está prestes a ir para um treinamento, ou entrar numa reunião, coisa que o valha. Olha só, se eu desafio diretamente a Penélope, mas eu não cuido da Penélope, eu desafio diretamente, mas não cuido da pessoa, pode ser que eu dê esse feedback para ela, que eu dê esse toque para ela dessa forma aqui, né? Nossa, Penélope, que coisa nojenta! Tem um mato enorme aí no teu dente. Talvez desagradável, talvez humilhante, desconfortável, pode causar vergonha, mas certamente ela sabe que tem um alface no dente dela. Isso é a agressão ofensiva. Agora vamos Eu supor, não vou querer fazer isso e me alimentar bem com o meu café da manhã, assim, quando eu viajo com o Gui novamente. imagina, talvez eu leve ela até, vou tomar o suco lá no meu quarto para não correr esse risco. Imagina passar por esse desconforto novamente, né? Agora, se eu vou para o lado da insensibilidade manipuladora, onde eu não vou falar para ela diretamente, talvez eu comente, né? Nossa, já sabemos quem que não escova os dentes aqui, né, pessoal? Indiretas, sarcasmo, ironia, fofoca, politicagem, cai aqui na insensibilidade manipuladora. Um dos mais comuns, talvez fosse o meu preferido, antes de começar a me aprofundar mais nesse assunto, você percebe, fica com dó, mas com medo de deixar a pessoa sem graça, você não fala nada. E como seria a empatia assertiva nesse caso? Como seria endereçar diretamente sem causar o desconforto ou minimizando esse desconforto com empatia assertiva? Por exemplo,
Pen, tem um pedacinho de alface no teu dente. Achei que você gostaria de saber antes de entrar para a próxima reunião. Faz sentido isso para vocês? Tudo bem até aqui? Olha a diferença. Na empatia assertiva, a Penélope tem clareza que tem um alface no dente. Mas sem eu ter dito para ela que ela que isso é uma coisa nojenta, sem exageros, de maneira sensível, educada, direta e assertiva. Então, trazendo isso para características que a gente encontra em cada um dos quadrantes, quando a gente está lá na agressão ofensiva, você vai ter uma crítica dura, sem empatia, uma humilhação, grosseria, gera medo, gera culpa, gera vergonha e provavelmente vai disparar mecanismos de sobrevivência. Aquela pessoa vai entrar naquele estado de congela, fuga, luta, por aí vai. Se você vai para insinceridade manipuladora, essa conversa se torna política, existe falta de transparência, jogo de interesse. É aquele papo que você sabe que existe no corredor, mas ninguém fala diretamente. Acaba virando uma bomba relógio que vai explodir lá na frente. Isso aí não ajuda no desenvolvimento de ninguém. A empatia ruinosa é quando você evita falar o que precisa, ou o que você acredita que precisa ser dito. Você se protege daquele desconforto imediato, fica no silêncio para não gerar um conflito. Mas como a gente já disse, inclusive em outra live aqui, quando você evita esse tipo de conversa, é como guardar um peixe no armário. Uma hora isso você vai sentir que está acontecendo. Vai ficar gravado e vai para o YouTube. Eu vi que alguém perguntou aí no chat se a live vai ficar gravada. E se a gente desafiasse diretamente, a gente cairia num quadrante onde o feedback é honesto e respeitoso, onde as conversas são claras e diretas, onde há foco em crescimento e foco em confiança. Se a gente fosse super resumir o livro, aliás, recomendo a leitura do livro Empatia Assertiva, é isso que a Kim Scott sugere que a gente busque, o quadrante da empatia assertiva, explicando com clareza o que é cada um dos outros, que é para a gente evitar. Vamos botar isso num caso mais verossímil aqui. Imagine que a gente tem uma colaboradora, você é líder de alguém e essa pessoa ela demora para responder. Se você usa o Slack, o WhatsApp, o e-mail, você precisa ter contato com essa pessoa no dia a dia para resolver problemas e ela demora muito para te responder, passa horas sem te dar uma resposta, não está entregando a contento na velocidade que você gostaria que entregasse. E você precisa conversar sobre isso. Isso está te irritando, está impactando os resultados da equipe, está criando até mesmo um desconforto entre os membros da equipe, e você, como líder, está ficando numa situação insustentável. Se você caísse na agressão ofensiva, talvez você dissesse: "Pô, você sumiu de novo, você não responde o Slack rápido, você não quer responder rápido o Slack, avisa que eu coloco alguém no teu lugar." Bom, isso certamente dá a mensagem de que a velocidade de resposta não está ok, que você gostaria de uma resposta mais rápida, né? Se você vai ali para insinceridade manipuladora, talvez você desse um gelo na pessoa, começa a tirar tarefas dessa pessoa sem explicar por quê, reclama para o RH sem nunca ter falado com o liderado. Se tem alguém de RH aí, talvez reconheça, ou talvez você, como líder, já tenha feito isso. Para evitar o desconforto, muitos líderes acabam terceirizando conversas difíceis para o RH. Estou vendo a Aline deu um joinha lá, se reconheceu nessa situação. E aí, se você não desafia diretamente para cuidar daquela relação, para cuidar da pessoa, talvez você caia aqui, né? Coitado, deve estar sobrecarregado, não vou cobrar. E você acaba fazendo o trabalho, você evita o conflito. Agora me ajudem, se você quer fazer isso com empatia assertiva, coloca aí no chat como é que ficaria. Essa pessoa não está respondendo com agilidade, você gostaria que ela tivesse mais prontidão no dia a dia para resolver temas que são urgentes. Como é que você faria isso com empatia assertiva? Coloca aí no chat para mim, por favor. Vamos ver se alguém.
se aproxima aí de uma empatia assertiva? Como é que a gente poderia, como é que você diria isso para alguém? E o desafio é fazer isso com poucas palavras. Se a gente tivesse em sala, eu ia falar para escrever num post-it, que é para não caber muita coisa. Vamos ver se estão chegando umas opções aqui. Olá, estou preocupado com o tempo de retorno das solicitações. Está ocorrendo algo? Tem algo que eu possa ajudar? Boa, João, obrigado. Mostra que o tempo de retorno das solicitações é um problema e que existe uma preocupação de tua parte com isso e ainda se prontifica para ajudar. E dá o benefício da dúvida. Quando você pergunta se está acontecendo algo, você dá o benefício da dúvida, né? A Aline colocou lá: percebi que você está ausente em alguns momentos. Tem algo que precise de apoio? Perguntaria se está com algum problema. Olha que legal, bastante gente, isso é muito comum, traz o apoio, a pergunta, que são elementos que a gente super encoraja. Mas eu sempre faço uma ressalva, vê se você concorda comigo, Pen. Quando essa sugestão de apoio ou se disponibilizar para dar ajuda, ela vem em nome de fato, genuinamente um benefício da dúvida e ajudar aquela pessoa, tudo bem. Quando ela vem em nome de diminuir o desconforto, de trazer com assertividade o impacto das ações daquela pessoa, eu inverteria a ordem. Eu traria com mais clareza qual é a ação, qual é o impacto que aquilo está tendo e, obviamente, tentaria entender se há algo que está acontecendo, porque pode ser que a pessoa não seja um problema, pode ser que ela esteja com um problema, e se há algo que eu posso fazer para ajudar. Mas eu sempre faço essa ressalva: cuidado. Você está de fato tentando entender e ajudar, ou você está aliviando a forma de trazer diretamente o que está acontecendo? Faz sentido, Pen? Concorda comigo? Faz sim. E uma outra lugar que a gente pode cair quando estamos fazendo essas perguntas é ali no sarcasmo também, de, ué, tá acontecendo alguma coisa, hein? E ir para o outro lado também. Então, o nosso tom de Boa. voz, a genuinidade, ela é fundamental. E o nosso sistema reptiliano ali, ele é muito bom em captar quando alguém está com ironia, sarcasmo, alguma coisa assim. Então, mesmo que as palavras, elas não sejam violentas, elas, a gente pode falar que elas, não, mas eu estou procurando ajudar a pessoa a entender da benefício da dúvida, uma mudança pequena no tom de voz vai fazer a diferença entre esse sistema que está checando 4 vezes por segundo para exatamente esse tipo de coisa, ela se ligar ou não. Então, precisamos trazer esse coração aberto, essa genuinidade de querer entender e que, porque o sistema reptiliano vai reconhecer quando não está genuíno. Sabe aquele desconforto que você sente às vezes e você não consegue assim, colocar exatamente é isso aqui. Vocês já sentiram isso? Pode ser dentro do trabalho, fora do trabalho, assim, é tipo, alguma coisa não tá, né? Mora nesse lugar. O Boa. sistema reptiliano está falando: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí a gente pode até não identificar, mas a gente sente. Então, o teu liderado vai sentir alguma coisa, e isso vai impactar na segurança psicológica e no performance dele. Boa, Penélope. Então, a nossa, obrigado para quem colocou no chat. É muito legal quando vocês compartilham, colaboram, porque daí a gente pode pegar esses exemplos e ajudar vocês a se aprofundar ainda mais. A nossa sugestão para uma empatia assertiva nesse caso aqui seria: você tem demorado a responder no Slack, como aconteceu ontem e hoje. Isso ajuda a dar clareza, né? Isso me deixou inseguro sobre a sua prontidão para tratar temas urgentes. Há algo acontecendo? Então, olha que eu juntei algumas coisas que apareceram aí no chat também, né? Bastante clareza sobre o que está acontecendo, inclusive com exemplos de ontem e hoje que são fresquinhos, ou seja, feedback fresco, feedback imediato sobre o que está acontecendo. O meu sentimento, alguém trouxe sentimento ali no chat também, como é que eu me sinto? Estou me sentindo preocupado sobre isso, porque tem um impacto nos temas
urgentes. E aí dou o benefício da dúvida, tem algo acontecendo, tem algo que eu possa ajudar, mas não há dúvidas aqui que existe uma necessidade de maior prontidão de quem está ouvindo. Tudo bem? Vai lá, Pen. Se precisa de ainda mais clareza, você pode, ou a pessoa, tá, mas quanto que é isso? Você pode definir o quanto que é demorado. Quando você demora, sei lá, meia hora para responder. Então, tem níveis de clareza. O mais clareza que você consegue, o melhor. Mas conhecendo o teu liderado e ele te conhecendo, às vezes você pode falar, está demorando, mas sempre ficando atenta a essa parte da clareza. O mais clareza que você consegue dar para alguém, o mais seguro que ela vai ficar, com mais segurança psicológica. Boa. Muito bem, então agora a gente já entendeu quais são os quatro quadrantes, a gente já fez dois exemplos, um com a alface da Penélope, outro com a pessoa que não atende aqui no Slack. Me ajudem, me ajudem. Na verdade, vamos ajudar o Marcos, né? O Marcos que recebeu aquele feedback incerto. Lembram que a Cláudia, a diretora dele, falou, né? Parabéns pela apresentação, mas ele interrompia o cliente. Põe no chat aí, como é que você daria esse feedback pro Marcos? Lembra que ele é super bom no que faz, mas na hora da reunião ele fica interrompendo o cliente. Coloca aí no chat, como é que ficaria com empatia assertiva? Alguém colocou uma pergunta aí, eu vou guardar ela para daqui a pouco, que é quando alguém não concorda com o teu feedback, mesmo assim vai para a defensiva. Vamos chegar lá já já. Me ajudem aí. Alguém coloca um feedback para o Marcos aí, naquele caso onde ele interrompe. Vai pensando aí, como é que você daria esse feedback? Vamos ver se vai coincidir com o que alguém colocar aí. Ninguém vai arriscar, não? Opa, vamos lá. Marcos, durante a reunião percebi que faltou escutativa com o cliente. Isso impede que tenhamos informações importantes. Como podemos evoluir nesse ponto? Boa, Aline, faltou escuta ativa. E aí, se a gente puder trazer um pouco mais de clareza ainda, talvez trazer para o Marco o que que é escuta ativa, né? O que que ele fez durante a reunião e que te fez perceber que faltou escuta ativa. Talvez dizer, olha, durante a reunião, enquanto o cliente estava explicando tal item ou falando de tal coisa, você interrompeu ele naquela oportunidade por mais de uma vez. Faz sentido, Penélope? Isso, aham. Fazer essa Boa. definição. A Kátia. Oi, Kátia. Ó, você interrompeu o cliente sem ele ter concluído a fala. Isso pode gerar uma percepção de falta de escutativa. Como podemos melhorar esse ponto? Boa. Então, a ação foi interromper o cliente. Entendo sua necessidade de apoio e realmente gosto, mas é importante ouvir o cliente. Entenda que nesse momento nosso cliente é o ponto focal nesse projeto. Boa, João, obrigado pela tua contribuição aí. Aqui você já está trazendo o Vou seguinte, olha. voltar. Oi? Desculpa, Gui, termina daí, eu quero voltar naquela da Kátia. Ah, tá bom. Não, aqui o do João, também é muito comum isso, João, já trazer a boa intenção do Marcos, né, de apoio, como um jeito de trazer de certa forma, um elogio para depois trazer a correção. Mas isso é uma interpretação nossa, né? Uma interpretação tua de que ele estava interrompendo por uma necessidade de apoio. Talvez eu fosse até um pouco mais direto aqui. Olha, a interrupção está causando um desconforto, o cliente pode sentir que não está sendo ouvido e por aí vai. Vai lá, Pen. Voltando, obrigada, Gui. Na da Kátia, o que me chama a atenção, que eu acho que é um ótimo boa prática, é quando fala isso pode gerar uma percepção de falta de escuta. Então, nós não estamos acusando nem falando que isso vai acontecer. O cliente
sente uma falta de escutativa, porque o cliente pode ou não. É a nossa leitura da situação. Então, trazendo isso quando a gente está falando do outro, que isso pode gerar, porque isso é uma possibilidade. Então, acho que essa linguagem é importante. E no Marcos, você coloca ali essa necessidade de apoio, e você pode substituir o mas para o i, se você quiser. Então, isso dá uma importância igual nos dois pontos. No geral, quando a gente usa o mas, pode ser que a pessoa sente que a importância da parte anterior é diminuída. Então, você está dando essa importância para os dois pontos quando a gente está usando o e. Então, a necessidade de apoio e realmente gosto. E é importante ouvir o cliente. Então, isso é na nossa fala geral, quando a gente usa o mas, e a gente pode substituir para o i ali também. Muito bem, algumas observações. E quero, Boa. com essas observações, trazer um pouco da experiência de fazer isso. Gente, aqui não é perfeição, não é tentar ser perfeito e, puxa, como que eu vou falar isso? Tem que ser assim, 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 assado, puxa, mas se eu uso um mas, em vez de, ai, agora, não, eu errei. Não, não é isso. É tentativa. Vamos voltar. E a gente vai colocando essas coisas em prática e a gente vai vivendo. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Se nós estamos sendo genuínas com esse movimento, também isso é sentido pelo nosso liderado. Ele está entendendo que nós estamos tentando fazer melhor para ele ou ela. Então, é nessa tentativa do que, então, também nós não ficar congelada no eu vou errar isso. Mas tá, eles vão apreciar isso, eles vão ver o nosso esforço e o quanto que a gente está querendo ajudar eles com essa força genuína. E a gente tem um filtro para ajudar a gente também, porque isso não é tudo fácil. Parece fácil uma teoria, mas na prática a gente vai pegando o jeito. Não é sobre perfeição. Boa, Penélope. Foi a hora que você começou a falar sobre isso, falei, é a hora da gente trazer o filtro, né? Como é que você agora, buscando estar lá na empatia assertiva, como é que você vai dando um check aí se você está caminhando para lá, né? Primeiro, esse feedback realmente demonstra que eu me importo com essa pessoa, ou seja, você está realmente fazendo aquilo para ajudar essa pessoa a se desenvolver ou é só para o seu alívio? Você quer tirar isso do teu sistema? Estou sendo claro sobre o que precisa melhorar. Esse é um dos pontos cruciais. Tem que ficar claro para o Marcos que ele está interrompendo o cliente e que isso causa um impacto negativo. Tem que ficar claro para o Lucas que o erro na planilha não deve acontecer e que causa um impacto, mas não, mas sem aquela humilhação, é claro. Então, você está sendo claro ou está suavizando tanto a mensagem que o recado vai se perder, né? Você está evitando a conversa por desconforto quando você ainda não deu um feedback, não teve uma conversa com alguém. O problema tende a crescer? Se pergunta isso, se eu não for lá, terminamos uma reunião, saí da sala, estávamos lá eu, o João, a Aline, a Juliana, e aí eu preciso falar algo para a Aline. Se eu não falar na próxima reunião, pode ser que isso seja ainda pior. Então, provavelmente, é importante que você vá lá e enderece isso. Estou falando com respeito, mas sem rodeios. Veja que gentileza não é omissão. Clareza não é agressividade. É possível ser gentil e claro, empático e assertivo. É isso que a metodologia propõe. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos de prática, né? Aqui na Long Vision a gente adora uma prática, o negócio é botar em prática. Eu vou colocar um caso na tela, na verdade é uma frase, tá? A gente vai interpretar a partir de uma frase que a pessoa fala e você vai colocar ali no chat se é empatia assertiva, agressividade detestável, insinceridade manipuladora ou empatia ruinosa. O primeiro é para aquecer os motores, vamos lá.
Sua explicação foi péssima. Em qual dos quatro quadrantes que tá? Coloca aí o nome. Empatia assertiva, agressividade detestável, insinceridade ou empatia ruinosa? Já tá bombando aqui, vamos ver. Agressividade, agressividade, agressividade. Esse estava fácil, né, pessoal? É claro que isso aqui é uma agressividade detestável. Sua explicação foi péssima. É a humilhação no corredor. Vamos para o próximo. Nada demais, tá tudo certo. É claro que imaginando num contexto onde não tá tudo certo. E aí, em qual desses que cai aqui? Que ruinosa. Isso. Empatia ruinosa, ou seja, o trabalho até tá legal, mas poderia ser ainda melhor. Você vai lá, não fala nada. Isso aqui é empatia ruinosa. Você está tirando daquela pessoa o direito de saber que ela podia fazer um trabalho ainda melhor, fazer um trabalho de excelência. Boa. Vamos lá. Na reunião, você interrompeu algumas pessoas. Isso pode impactar na dinâmica do time. E aí, qual que cai esse aqui? Empatia assertiva. Esse é um exemplo de empatia assertiva. Claro que a conversa ela é sempre mais longa que isso aqui, né? Mas esse é um caso de empatia assertiva. Veja a clareza. Você interrompeu, aconteceram interrupções, deu para ver isso acontecendo. Ótimo. Tá ótimo, sem estar ótimo. Onde é que cai esse aí? Boa, ruinosa, ruinosa. Essa é empatia. Desculpa, essa não é a ruinosa, não, ela é outra coisa. Essa aqui é a insensibilidade manipuladora, né? Fala, nossa, tá ótimo, parabéns. Ficou ótimo sua apresentação. Vai lá, arrasou. Assim, tem ironia, tem sarcasmo, né? Poderia cair numa empatia ruinosa se você tivesse talvez com uma imagem diferente aí, uma imagem de um sorriso, tentando ser mais acolhedor. Isso aqui cairia numa empatia ruinosa. Lembra que a Penélope falou de linguagem corporal, tom de voz, isso vai mudar, pode mudar inclusive o quadrante que isso aqui vai cair. Vamos lá, próximo. Você está pronto para mais responsabilidade, mas precisa ajustar este comportamento antes. E aí, qual desses? Em qual dos quadrantes que estamos? Boa, vocês estão ficando craques nisso aqui. Isso aqui é empatia assertiva. Claro que isso pode ser ainda mais claro, mais profundo. Qual é o comportamento? Qual é a mais responsabilidade que você está pronto? Mas didaticamente está super correto aqui. E para fechar, essa entrega não atendeu o padrão. Posso te mostrar exatamente onde ajustar? Onde que cai essa? EA. Ó, que legal, já tem gente até resumindo. EA. Empatia assertiva, é isso mesmo. E a gente queria deixar o último exemplo como uma empatia assertiva como essa, né? Onde esta entrega não atendeu o padrão. Quão difícil é para você dizer para alguém que algo não atendeu o teu padrão, que algo não atendeu a tua expectativa e que aquilo não tá bom. Talvez você esteja caindo lá na empatia ruinosa. Estamos Eu chegando gosto no fim. de Vai você lá. terminar com essa para fazer o convite para todos nós, de olhar para dentro e de se perguntar quais são os meus medos. Por que que eu tenho medo de falar isso? Quando é nesse sentido. Eu me encaixo muito eu me vejo muito nesse quadrante de empatia ruinosa, de não querer ofender o outro, de não querer machucar o outro, mas o que está no fundo disso não é machucar o outro, é de uma rejeição, de alguém falar que não gosta de mim ou nem falar que não gosta. Ah, esse é meu medo é de ser expulso ali da tribo. Então, quando a gente reconhece isso, é muito mais fácil para a gente reconhecer
quando a gente está fazendo e fazer essa mudança de chave, né? Então, em cada quadrante, se por perguntar, né, o que está por trás disso? O que está acontecendo dentro de mim que eu estou agindo desta forma? E aí a gente tem muito mais possibilidade de mudança. Boa. A gente está chegando no finzinho, a gente tem um minutinho para perguntas, mas eu quero resgatar uma pergunta que já apareceu lá no chat. Eu não sei dizer exatamente quem fez, porque estava com o nome do dispositivo ali, mas a pergunta foi: e quando mesmo dando, entendi que mesmo quando eu dou um feedback com empatia assertiva, o outro lado responde com resistência, ou seja, recebe mal aquele feedback. Eu vou dar o meu 10 centavos aqui e vou passar para a Pen complementar. O que eu sempre costumo dar esse tipo de resposta dizendo que você pode controlar aquilo que você vai fazer e cuidar de ser genuíno naquilo que você vai proporcionar na hora do teu feedback. Como o outro vai reagir nunca está sob nosso controle. Então, não traga para si a responsabilidade pela resposta do outro, mas sim pela forma com que você vai dar esse feedback com empatia assertiva. Agora, pode ter muitas razões para o outro responder como respondeu, e aí, Pen, se quiser complementar, eu passo para você. E é nessa linha, e o que é desafiador é a nossa reação com isso, de querer insistir naquele feedback, de falar que a pessoa está errada, não está escutando. Então, o que eu procuro fazer é respire, ou seja, nessa respiração, eu estou me dando uma oportunidade de conectar. Então, segundo, conecta comigo, o que está acontecendo comigo. Estou frustrada porque eu estou fazendo isso certo e a pessoa não está, aceitando isso, né? E responda. Responde de qual forma? Quando eu conecto comigo e eu entendo o que está acontecendo comigo, eu posso também conectar com a outra pessoa depois. Ou seja, será que esse feedback foi dolorido para outra pessoa? Ouvir, será que ela está se protegendo porque ela vê que tem uma realidade nisso, que é uma verdade nisso? Será que ela realmente não tem uma percepção? E como que eu posso ajudar ela a ter uma percepção? Então, ser curioso sobre o outro, mas eu só consigo fazer isso se eu respire para o meu parte, meu cérebro está aqui, não aqui atrás, conectar com a outra pessoa e ser genuína nisso e responder com uma genuinidade. Investigar talvez o que está acontecendo com a outra pessoa. Ou talvez não. Talvez eu não precise insistir naquilo. A pessoa vai sair, ela vai refletindo sobre isso. Se ela concorda ou não, esse é onde que essa parte do Gui entra. A gente controla só o que a gente consegue fazer. A outra pessoa é a outra pessoa. Ela que vai filtrar isso, se é útil, se ela quer, se ela não. Esse é o nosso papel como líder. É apresentar. É o papel do liderado, o que que ele vai fazer com aquilo. E isso vai impactando em, né, são as escolhas do liderado nesse sentido. Agora, a gente pode decidir em insistir isso, que isso é muito importante, trazer novamente no momento ou depois. Mas o meu conselho maior é respire, conecte e responda depois, quando você conectou com você e ser curioso sobre o outro. Você tem muito mais chance disso ir para o lugar que você quer do que começar a ser uma conversa que está indo para o lugar de não efetivo. Boa. É isso. Para a gente respeitar o tempo de todos aqui, eu vou ficar online aqui, Pé, não sei se você pode também, então se tiver mais perguntas e mais Claro. dúvidas, a gente segue aqui depois das 11. Quero agradecer a participação de vocês, lembrar que nós somos a Long Vision, nós fazemos tudo que fazemos de pessoas para ajudar a criar um mundo com mais compaixão, menos estresse, mais felicidade no ambiente corporativo. Felizmente, estamos levando aí o nosso conteúdo já para 19 países. Vamos atualizar esse slide, já são 19 países, vários clientes de diversos segmentos diferentes e todos eles, todas as equipes são formadas por pessoas. E o nosso negócio é esse: trabalhar comportamento humano para ajudar num mundo melhor.
Esse e outros conteúdos você encontra na nossa imersão. O Leader Long Vision é uma imersão de 3 dias presenciais. São 24 horas de prática, de conteúdo, mão na massa, trocas profundas, apoiada por assessment. Você tem o relatório DISC, relatório comportamental DISC, e um relatório 360 de análise de liderança que apoia durante essa jornada também, onde a gente trabalha coragem, ou conexão, isso que a Penélope estava falando, ou seja, conexão contigo mesmo e com teus liderados, coragem para ter conversas assertivas e performance. Esses são os 3 pilares do Leader Long Vision, ótimo para líderes que querem se reciclar, que estão no começo de jornada na liderança. E as duas turmas, próximas 2 turmas desse ano já estão abertas em agosto, dia 26, 27 e 28 em Curitiba, se você quiser passar frio aqui com a gente em Curitiba. Se você estiver mais perto de São Paulo, dias 11, 12 e 13 de novembro, estaremos por lá trabalhando esse conteúdo e muitos outros para ajudar líderes a se tornarem ainda mais eficazes sem perder a sua humanidade. E tá liberado o desconto, né? Ó, 15% de desconto para confirmações realizadas após essa live. Você está num grupo aí do WhatsApp, não perde aí o link também. Vou deixar aqui na tela e vou deixar o link por aqui, agradecendo demais a presença de todos vocês, a participação de vocês. Foi muito legal interagir aqui no chat. E estamos aqui à disposição. Se tiver pergunta, quiser abrir o microfone ou mandar ali no chat, estamos por aqui para conversar e para responder. Muito obrigado, pessoal. Pen? Para compartilhar esse espaço conosco e espero ver vocês em breve. Boa, obrigado, Pen. Regiane, estou lendo aqui a tua pergunta. Mesmo trabalhando há 18 anos na empresa, tenho problemas com alguns funcionários. Ô, Regi, eu me relaciono um pouco com o que você trouxe aqui. Eu me tornei líder de uma equipe que eu era par, na minha primeira liderança. E a partir daquele dia, as relações começam a mudar. As conversas já não são mais as mesmas, eu não participava mais de todos os almoços. Então, estar naquele ambiente, participar desse ambiente há 18 anos, não garante que você vai ter um relacionamento simples, fácil, fluido com todos. A minha sugestão aqui, e Pen, por favor, complemente, é quais são esses funcionários e por que isso pode estar acontecendo. Cada caso é um caso. Então, conectar com o que está acontecendo com você e tentar entender quais são as razões pelas quais aquela pessoa está tendo problemas comigo ou eu estou tendo problema com ela e chamar para uma conversa na base da empatia assertiva, trazer clareza sobre o que está acontecendo, como você se sente, convidar para essa conversa, pode ser, ou talvez seria a minha sugestão, lendo o que você colocou aqui. É claro que pode ter muito mais contexto aí por trás, né? Pen? Eu confesso que eu estava escrevendo, Ah, respondendo uma pergunta aqui. não, a Regiane colocou ali que se tornou líder há pouco tempo, trabalhando há 18 anos na empresa, tem problema com alguns funcionários, né? Como agir? E a minha sugestão Uhum, foi respire, conecte, responda, convide essas pessoas para conversar ali no quadrante da empatia assertiva, né? Isso vai exigir esforço, vai exigir energia, mas é melhor do que ficar na dúvida, Regis, de por que que isso está acontecendo, né? sim. E também a gente aceitar que o outro é o outro, que vai ter pessoas que queriam ser promovido, que não foram, vai ter pessoas que vão, né, ter as inseguranças delas, os julgamentos delas. A gente não consegue agradar todo mundo. E cada um, nessa situação, está lidando com o cenário. Vai ter pessoas que vão estar lidando com isso de uma forma mais saudável e outras menos saudável, tanto quanto para eles, tanto quanto para você. Então, também o que me ajuda muito é de eu fazer essa pergunta: o que é meu, o que é da outra pessoa? Para eu ter uma saúde mental melhor. E aceitar. A pessoa tem as razões dela para se comportar desta forma. O que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Como que eu vou agir é comigo.
Mas isso tem Pô, me ajudado muito. Não só nessa situação, mas em todas as sim. situações, na verdade. Agora, quando tem um impacto no trabalho, né, se o problemas com alguns funcionários pode ser várias coisas. Se isso é um problema de entrega, de resultado, de participação que está impactando na equipe, nos resultados que a equipe entrega, precisa ser endereçado, né? E endereçar com empatia assertiva, trazendo muita clareza. Eu não preciso que as pessoas gostem de mim a ponto de tornarem-se os meus melhores amigos, mas a gente precisa ter um relacionamento saudável e eficaz a ponto de criar um ambiente com segurança psicológica e que favoreça que todos entreguem o seu melhor. E é como num relacionamento, quando as coisas não estão benditas, não são expostas, essas coisas que ficam subentendidas acabam criando fissuras Uhum. aí, né? E Boa, checar a nossa obrigado, obrigado, leitura mental. Desculpa, Pen. E checar a nossa leitura mental. Será que Ah, as pessoas estão pensando sobre mim, essa situação mesmo? boa. Muito obrigado, obrigado a todos por participarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já são 12h06, já tem cheiro de fome batendo aí, né? Tá na hora do almoço. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação. A live vai ser publicada no YouTube, se você quiser reassistir ou compartilhar com alguém. E espero te ver em breve, talvez em outra live ou lá no Líder Long Vision. Um grande abraço.